O candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, tenta se aproveitar da greve dos caminhoneiros com um discurso totalmente contraditório e ele consegue fazer isso muito bem em apenas 2 minutos e 40 segundos. Por um lado, ele diz que apoia os caminhoneiros e que a greve deles é muito interessante, foi muito positiva, mas por outro lado, ele responsabiliza os caminhoneiros pela quebra do Brasil e não reconhece que o governo que ele ajudou a colocar lá, que de fato quebrou o Brasil. Novamente, uma atitude bastante covarde para alguém que se diz machão e defensor dos princípios, da morais e da ética. Mas não precisa eu falar, somente você mesmo pode ver o que ele vai falar. Antes disso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Eu sou o Morpheus, vou comentar esse vídeo aqui do Bolsonaro junto com ele para você. Vamos lá? Veja só o que ele diz. Todo o Brasil, Jair Bolsonaro. Dia muito vem acompanhando o problema de vocês. Se tivéssemos um presidente com palavra, honesto e que tivesse preocupado com o Brasil de fato, isso não teria acontecido. Bom, é muito interessante ele chamar o presidente de desonesto. Ao que tudo indica, ele sabia que o presidente era desonesto. No entanto, foi Bolsonaro que votou pelo impeachment da presidente Dilma. E aí, meu caro amigo, você vai pensar assim, mas quem votou na Dilma votou no Temer. Não, na verdade, quem votou na Dilma votou no plano de governo. Agora, quem foi na rua, quem votou a favor do impeachment da Dilma, sabia que ia colocar o Temer como presidente, certo? Então, quem colocou o Temer, de fato, no governo, mesmo sabendo que ele era um bandido, segundo o que ele está dizendo, né, que não tem palavra, que mente, que não sei o quê, foi o Bolsonaro e a turma dele. Esse é o primeiro comentário. Vamos seguir. Falta-lhes, além da palavra, a capacidade para se antecipar a esses problemas. O trabalho de vocês foi excepcional. Mostraram as entranhas do poder. A corrupção, os impostos extorsivos e um governo realmente demonstrando incapaz de dialogar e de buscar soluções para todos nós. Na verdade, pessoal, o Bolsonaro votou nessa política. Deixa eu explicar a vocês. Se hoje os impostos estão assim, se hoje os preços estão assim, você tem que entender que, primeiro, Bolsonaro quer aprovar a reforma trabalhista com urgência. A reforma trabalhista prevê, entre outras medidas, o aumento da jornada de trabalho, o aumento do trabalho temporário e a prevalência do negociado sobre o legislado. Isso significa que a CLT, quer dizer, ele apoia a reforma trabalhista, né, que escraviza e tira direito dos trabalhadores. Por falar nisso, tirar direito, o Bolsonaro já vem dizendo que é melhor ter menos direito trabalhista do que perder o emprego. Quer dizer, o Bolsonaro é a favor do trabalho escravo e ele deixa isso bem claro. Se você, trabalhador, acha que, em nome da luta da corrupção, que o Bolsonaro nunca fez nada para combater a corrupção no estado do Rio de Janeiro, de onde ele é, né, que deveria começar por lá. Mas se você acha que, como assalariado ou como empregado, você vai ter com o Bolsonaro presidente uma situação melhor de trabalho, sei lá, você vai ter o quê? Você está colocando menos direitos, menor salário e, se houver manifestação, porrada com os militares. É isso de fato que está acontecendo. Então ele deixa isso bem claro. Agora, reclamar do governo agora é uma atitude covarde, Bolsonaro, porque foi você que colocou isso lá. Eduardo Bolsonaro votou a favor e seu pai já se absteve na votação da terceirização pela atividade. Família Bolsonaro falou contra a PEC 241 e votou a favor. Eles votaram a favor daquela PEC que congelou os investimentos. Congelou não, cortou os investimentos em educação e saúde por 20 anos. Lembra? Da PEC 241, que depois foi aprovada como PEC 55. E o Jair Bolsonaro usa dinheiro público de forma indevida para viajar pelo país fazendo campanha. Mas não é somente isso. O Bolsonaro também usou o dinheiro público para as festas dele de putaria. Ele disse lá, eu usei para comer gente. Lembra quando perguntaram lá do apartamento dele, auxílio moradia, aquele processo todo? Pois é, ele gasta o dinheiro público, ou seja, o seu dinheiro, com putaria, com farras,
entendeu? Pagando prostitutas ou sei lá o que ele faz. Foi isso que ele falou para você. E agora está aí todo pintando de honesto e novamente com um discurso muito fácil e raso, ele tenta convencer os cidadãos menos informados. Vamos continuar. O Brasil, no momento, depois desse trabalho maravilhoso de vocês, entendo eu que começa a perder. Todos nós passamos a perder a partir de agora. O que eu apelo a vocês, sei que vocês há pouco tinham que decidir levar comida para casa ou pagar o óleo ou pagar a prestação do carro. Não existe nada mais triste do que isso. Mas agora, toda a sociedade começa a perder. Então, quando ele começa a perder, na verdade, porque toda a sociedade não começa a perder agora, já está perdendo há muito tempo. A questão é que ele apoia esse governo e essa política. A política de menos direito trabalhista, menor salário, entreguismo, né? Ele quer entregar a Amazônia, por exemplo, para os americanos. Para você que não sabe, digita aqui, ó, Bolsonaro, Amazônia. Ele diz que a gente deve entregar a Amazônia, né? Porque a gente não tem capacidade de explorar a Amazônia. Bolsonaro diz ao país que a Amazônia não é nossa. Tá? Não é nossa, então temos que entregar, não é nossa. Então uma política entreguista que corta direitos trabalhistas, e agora que atingiu ele vai ver que faltou leite na geladeira dele, não sei o que é, ou sei lá, ele não consegue pagar, não consegue trazer as prostitutas para dentro da casa dele, alguma coisa assim, aí ele começa então a se ofender. Mas na verdade, ele começa a dizer a partir de agora que o caminhoneiro é responsável pela desgraça que está tendo no país, e não o governo que ele ajudou a colocar lá. Mas isso, minha gente, é uma atitude totalmente normal dessas pessoas que se dizem os tais machões, mas é machão só da boca para fora. São, na verdade, verdadeiros covardes, vejam. Quebrar o Brasil não interessa às pessoas de bem. Pronto. As pessoas de bem, você tem que finalmente entender que as pessoas de bem é o Bolsonaro e a turma da panelinha que ele colocar lá dentro. Porque você, caminhoneiro, e você lá que já vem passando dificuldade, passando fome, nunca foi pessoa de bem para ele. Você tem que entender o conceito de pessoa de bem. Agora, caminhoneiro, Bolsonaro, a partir de agora, do 1 minuto e meio, ele vai passar a responsabilizar você pela quebra do Brasil. Mas em nenhum minuto ele vai falar que foi o governo que ele colocou lá que está quebrando o Brasil. Muito menos pedir desculpa, porque isso daí já seria demais, né? Vamos ver. Aos trabalhadores como vocês, interessa? Para esse que deixou o poder há pouco, que queria se perpetuar no mesmo a qualquer custo. Aí ele vem com aquele discurso, né? Olha só como o cara é mentiroso também. Olha. E, na verdade, no governo anterior, você não teve, nos 12, 13 anos de governo anterior, você não teve nenhuma situação em que o Brasil está passando agora, que eles conseguiram fazer somente em 2 anos. Mas quando o cara é covarde, mentiroso, aí ele começa a jogar a culpa nos outros das cagadas que ele está fazendo. Sabe aquele camarada que nunca se assume? Ele vai para a escola, encrenca com os outros e bota a culpa nos outros, fica causando desunião, intriga e tudo mais, e fica apontando o dedo para os outros. O nome desse cara representado hoje pela política no Brasil é Jair Bolsonaro. Entendeu? Agora ele vai botar a culpa no governo anterior. Sendo que quem está no governo agora há 2 anos fazendo essa cagada que está fazendo é ele junto com a tropa dele. Bolsonaro apoia esse governo. E é por isso que em nenhum momento desse vídeo aqui você vai vê-lo falar mal do governo, que as políticas do governo é que causaram esse caos do Brasil. Que as políticas do governo que ele apoia é que estão quebrando o Brasil e não o caminhoneiro. Quem aposta no pior, melhor, é exatamente essa esquerda comunista que está aí. Aí, novamente, ele usa aquele discurso de comunista, né? E, na verdade, dizendo que aposta no pior. Ninguém aposta no pior. Ele votou no pior. Ele colocou o pior lá. O Bolsonaro, minha gente, para você ter uma ideia, hoje o Pedro Parente está lucrando grandes somas de dinheiro com a entrega e a quebra da Petrobras. Hoje o Brasil está importando óleo, sendo que ele é quase autossuficiente ou é autossuficiente. Né? Bolsonaro foi lá para os americanos bater continência aos americanos, a bandeira americana, mas também dar o recado lá para o Trump, que na hora que ele quiser ele pode transformar o Brasil num puteiro, não tem problema não, tem totalmente o apoio dele. Esse é Jair Bolsonaro. Vamos seguir. Entendo eu, respeitosamente, que seria um ato de
por parte de vocês voltar ao serviço, buscar fazer o Brasil voltar à normalidade. Eu quero saber, sinceramente, se você imagina que um país dominado pelos militares vai chegar um Bolsonaro ou alguém, se o Bolsonaro tivesse poder, se ele ia fazer um pedido tão sem vergonha como esse que ele está fazendo aqui. Entendo não sei o que volta, não sei o que de nobreza. Bolsonaro ia baixar o cacete em cima de vocês, velho. Ele já vem mentindo o vídeo todinho e agora continua mentindo. É um covarde. O Brasil quebrado não interessa para ninguém. Então por que ele votou na quebra do Brasil? Ele mente a cada frase. Nem para nós, nem para vocês. Nós somos a mesma coisa. Vocês veem os prejuízos, em especial junto ao homem do campo. Olha, para o Bolsonaro não existe esse negócio de somos a mesma coisa, tá? Se você caminhoneiro for homossexual, você não é a mesma coisa que ele. Se você for quilombola, você não é a mesma coisa que ele. Se você for mulher, você não é a mesma coisa que ele. E se você for negro, você também não é a mesma coisa que ele. A tal família do bem que ele inclui só são a raça ariana, tudo da panelinha dele. Bolsonaro é o pessoal do bem que ele fala, é só essa turma aí, a raça ariana da panelinha dele. No tocante ao transporte do que eles produzem, são aves morrendo, produção leiteira, pessoal jogando leite fora, problemas os mais diversos possíveis. Pois é, ele nunca se importou com o problema do povo, de estar passando fome. E agora diz que está se preocupando com os animais e com leite, não sei o quê. Tudo bem que isso serve para a alimentação do povo. Mas o que causou isso foi a atitude desse covarde. Esse covarde aqui é que causou o caos que está hoje acontecendo no Brasil. E é preciso responsabilizá-los. Se ele tivesse o mínimo de honradez e hombridade, ele assumiria, realmente, os meus votos na Câmara fizeram com que a gente hoje levaram o país a essa política. Eu votei pelo afastamento da presidente anterior, eu coloquei esse presidente aí, eu apoiei o plano de governo do Aécio Neves, eu apoiei que o Temer utilizasse o plano de governo do Aécio Neves, que hoje está quebrando o Brasil. Eu apoiei a indicação do Pedro Parente para a Petrobras, eu estou fazendo campanha contra os direitos trabalhistas, eu estou fazendo campanha contra a Previdência do Brasil, tirando o direito dos aposentados, se ele fosse um camarada que se assumisse. Mas não é comum, não é normal esperar isso de um covarde. Repito, não interessa quebrar o Brasil. Olha, no tempo que a Dilma era presidente, o Bolsonaro, essa frase também, ele mente a toda frase. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Bolsonaro, né? Ele falou Lula, traficantes. O Bolsonaro afirmou que residente, discurso. Ele falou em um vídeo que ele se uniria até os traficantes para combater ao Brasil. Quer dizer, ele seria capaz de colocar qualquer caos. Deixa eu ver se eu acho aqui com outra palavra. Comando vermelho, eu acho, uma coisa assim. Menores com o comando vermelho tentam intimidar Bolsonaro. Agora, mentiroso. Não tô achando agora, pessoal, mas tem um vídeo que ele fala, eu já compartilhei isso uma vez no canal Notícias Comentadas, né? Ele dizendo que seria capaz, deixa eu ver aqui, seria capaz de se unir traficantes contra Lula, certo? Ele seria capaz de, aqui, olha o que o Google está dizendo aqui, contra Lula. Bolsonaro estimula atentado contra Lula. Quem puxou o gatilho foi Luiz Bolsonaro. Tem que radicalizar. Olha aqui, o movimento dos sem terra é um movimento também popular. O Bolsonaro disse que tem que radicalizar. Ele só não falou ainda isso para os caminhoneiros, porque está vendo a força que os caminhoneiros têm. Entendeu? Bom, enfim, outro dia eu vou mostrar isso aqui para vocês, em que tem ele falando que se uniria ao Comando Vermelho, uma dessas coisas assim, uma entrevista que ele deu, eu acho que foi em Belém contra Lula, foi há um tempo atrás aí. Deixa eu ver se é surpreendente, deixa eu ver se é isso aqui. Não é isso.
Ele deu uma entrevista no aeroporto. Infelizmente eu não estou achando aqui, porque esse vídeo ele é bem escondido aqui. Em um dos nossos vídeos eu fiz, né, encontrei e coloquei, né, mas infelizmente eu não estou achando aqui. Tá? Infelizmente eu não estou achando. Mas bom, pessoal, um discurso totalmente frouxo, mas vamos continuar. Se Deus quiser, em outubro, teremos um homem ou uma mulher eleito presidente, realmente que seja patriota. Olha, o Bolsonaro não é a favor da eleição, tá? Ele quer ditadura, então ele queria acabar com a eleição. Então, novamente, ele mente aqui. É uma frase atrás do outro, uma mentira constante, quer dizer... Vota e seja honesto. Para começar, então, a mudar o Brasil a partir do ano que vem. Caminhoneiros, humildemente, peço a vocês, não vamos quebrar o Brasil. Vocês já foram excepcionais até o momento. É o apelo que, humildemente, eu faço a vocês. O Brasil, a normalidade, o Brasil somos todos nós. Quer dizer, a normalidade para o Bolsonaro é esse país em que você, caminhoneiro, está pagando esses valores gigantescos, tá? Gigantescos aí no diesel e tudo mais. A normalidade para o Bolsonaro é você pagar imposto, pagar gás de combustível e tudo isso, os preços das alturas, porque isso ele não paga. Somos nós que pagamos isso para ele. O Bolsonaro já vive há mais de 30 anos com a família dele, vivendo às custas do imposto do povo brasileiro. Ele não tem nem sequer projeto de lei aprovado. O único projeto que o Bolsonaro tem, que roda na Câmara, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só, deixa eu botar aqui, homenageia torturador. O Bolsonaro é autor do projeto que pune com cadeia quem obstrui estradas. Então, o autor das mensagens em redes sociais prometendo revogar qualquer multa aplicada, Jair Bolsonaro, é autor do projeto que, em sentido contrário, pune com até 4 anos de cadeia aqueles que impedirem ou dificultarem o trânsito de veículos e pedestres nas vias públicas. O projeto foi apresentado em agosto de 2016 na Câmara dos Deputados. Quer dizer, não pode alguém que apresenta na Câmara dos Deputados dizendo que quem obstruir estradas, no caso os caminhoneiros estão fazendo hoje, né? E ao mesmo tempo dizer que vai dar cadeia para esse povo e ao mesmo tempo ser a favor desse povo. Ele é tão alienado, tão alucinado, tão burro, que ele não sabe nem na verdade o que ele está defendendo. Esse é Jair Bolsonaro. Faz tempo que o canal Notícias Comentadas e eu aqui, o Morpheus, não falam mais sobre Bolsonaro, mas é que o cara, ele consegue fazer, é proposital, né? Para tentar aparecer na mídia de qualquer jeito. Só que aqui no canal Notícias Comentadas ele vai ser analisado. E quando ele for analisado, ele perde em cada frase. É um mentiroso, é um covarde que não mantém sua opinião, é um falsificador e aproveitador de ideias. Pense muito bem no que você está fazendo, se você apoia esse cidadão, porque realmente já estamos ruim, mas pode ainda ficar pior pelo jeito. Se esse camarada resolver, com o apoio de algumas pessoas que estão desesperados por um Brasil melhor de fato, assumir o poder. Pense nisso e compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais. O Brasil precisa de um povo esclarecido. Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!